Bem, boa noite a todas e a todos presentes. Já temos um número de participantes que tende a crescer. Nós estamos iniciando agora o debate com Ginga da edição de julho. Estamos no mês de agosto, porque o evento estava marcado para o final de julho. Entretanto, por problemas tecnológicos que nós todos estamos passando atualmente, tivemos que adiar o debate para essa semana, que caiu em agosto. Então, o debate do mês de julho de 2020 está sendo realizado no mês de agosto. E já deixo avisado que no final do mês de agosto teremos outra edição do debate, que será a edição do mês de agosto. Ressalto que nesse momento de pandemia, de quarentena, nós estamos fazendo esses debates virtuais, onde tivemos já o debate de abril, maio, junho, e agora temos o debate de julho. O debate do mês de junho, nós tivemos a grata contribuição de dois grandes mestres, mestre Falcão, do Grupo Peribazu, de Goiânia, e mestre Bob, da Escola de Capoeira do mestre Bob, do Piauí, onde a gente tratou do tema de capoeira e educação. Hoje, para o debate do mês de julho, é um debate que já é esperado por muitos, inclusive por mim, mas antes de eu chegar a apresentar nosso convidado de hoje do debate, quero deixar claro aqui que serão 2 horas de debate com Ginga, onde na primeira hora o nosso convidado estará falando sobre a temática livremente. A partir, depois da sua fala, vocês vão poder se inscrever para fazer perguntas, para fazer intervenção, tirar dúvida no chat. Deixa para se inscrever no chat apenas quando for o momento, para a gente não perder aqui as listas de inscrições. Então, nesse momento, a gente pede para todos os participantes que estão e que venham a entrar, eles vão desligar suas câmeras e seus microfones para a gente deixar o foco no nosso convidado, né? Esse debate vai estar sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no nosso canal da Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva, do YouTube. Então, logo após o debate ocorrer, a gente vai estar providenciando que ele fique exposto em nossa plataforma. O Debate com Ginga é um projeto de extensão universitária em parceria da Associação Sociocultural Viva Capoeira Viva, a Universidade Federal do Ceará, através do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC, que é o IEFES, e com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, o equipamento do governo do estado público aqui de Fortaleza. Então, eu vou agora iniciar o debate do mês de julho, solicitando a fala inicial do nosso convidado, e já deixo aqui meu agradecimento em nome de todos que organizam o debate com Ginga, pela sua disponibilidade e logo que recebeu o convite, ficou bem à vontade em aceitar e contribuir para uma temática que é totalmente relevante no meio da capoeira em geral, e que dirá de uma cidade que tem seu papel importantíssimo também na história da cultura afro-brasileira, que é Santo Amaro. Então, queria agradecer já inicialmente ao nosso convidado, ao mestre Macaco, por estar aqui conosco, tendo a honra de contribuir com um pouco do seu conhecimento a respeito dessa temática. Mestre, seja bem-vindo ao Debate com Ginga do mês de julho. A partir de agora, eu vou desligar o meu microfone e câmera, e se for necessário eu ligar
Aí eu peço licença já ao senhor, aí eu vou ligar o microfone, se for necessário eu fazer alguma intervenção por algum fator externo, ok? Então, mestre, seja bem-vindo. A sala do debate é sua a partir de agora. Um grande abraço e axé para todos nós. De boa? Consegue Mestre, me visualizar agora? Pronto, mestre. Aí, show. Pronto. Gente, boa noite. Agradecer pelo convite aí, certo? Pelo título do evento, qual eu já havia dito. Luciano Herbert, muito bom a proposta. Esse trabalho que vocês desenvolvem é um valor incalculável, é de extrema importância, principalmente neste momento que nós estamos tendo como ferramenta só o virtual, para poder mantermos essa comunicação. E meu nome é Raimundo José das Neves, nascido aqui em Santo Amaro, Bahia. Comecei a praticar capoeira em 1975 com o mestre Ferreirinha, mestre João, já falecido. Na área do maculelê, aluno de Vavá de Popó, Vivi de Popó. No momento aqui, além dessa parte da diversidade qual eu desenvolvo, que é capoeira, maculelê, puxada de rede, lindramou, samba de roda, eu trabalho com a capoeira, que é meu carro-chefe, e tem a diversidade. Trabalho com capoeira para especiais, que são autistas e outros portadores de necessidade. Sou funcionário da Fundação José Silveira, que é um organismo de saúde, e sou fundador aqui da Carbo, escola de capoeira, qual está completando no momento 35 anos, e eu estou como vice-presidente do Conselho Gestor da Capoeira da Bahia, e represento também o Recôncavo. O Recôncavo é essa área de Santo Amaro e mais 20 cidades. Estou no Conselho Municipal de Cultura como representante da cultura imaterial, ou seja, estou aí atuando até onde eu posso, né, presencialmente, e ao longo dessa minha caminhada são mais de 45 anos de prática, e eu tento, dentro das minhas possibilidades, estar presente, né, em todos os movimentos que possa fortalecer ou nos fortalecer quanto portador de cultura e cultura de forma em geral. Se tratando do maculelê, eu comecei a ter o meu contrato, o primeiro contato com o maculelê foi na década de 75, 77, 78, eu ainda era criança, assistindo aqui nas festas de apresentações da cidade, Pembé do Mercado, festa de fevereiro. E, ao mesmo tempo, vendo um dos filhos de Popó ensaiando e apresentando. Por volta de 1986, aí eu adentro com o maculelê, onde participava no maculelê Netos de Popó, junto com o Vavá de Popó, para apresentações. Nesse momento de apresentação, tinha o samba, tinha a capoeira, mas o Neto de Popó, naquele período, o seu carro-chefe era só o trabalho do maculelê, mas eles também trabalhavam com diversidade. E em 1986 eu começo a ter essas aulas presencial, como acontece em um natural com a cultura, de desenvolver todas as suas pluralidades, e até o presente momento estou dentro desse processo. Estou aí com mais de 25 obras editadas, das 25 obras, 3 é edição de maculelê, são CDs, DVDs, e está vindo aí, inclusive, um livro que nós estamos aqui escrevendo para poder ser publicado. Maculelê. O maculelê é cultura, lógico, já disse tudo. Quando a gente fala que qualquer manifestação é cultura, a gente falou em um bojo plural. Mas dentro dessa cultura, o maculelê é luta, o maculelê é dança, o maculelê envolve ritual, envolve tradição, envolve línguas, envolve instrumentos, envolve música e envolve outros ícones, né, de valores culturais. Esse maculelê que começa em Santo Amaro, na época da escravagem. Eu não tenho uma data específica, porque todos nós sabemos aqui que a maior fonte de conhecimento nosso é a oralidade. Apesar que, no momento, nós temos inúmeras obras editadas sobre o maculelê, não só minha, como de outros profissionais. Então, os negros malês de Ojuobá, aqui na cidade, que era uma espécie assim, de tribo, só para poder entender, os negros malês, né? Então, Santo Amaro é uma cidade que recebeu inúmeros contingentes
de africano para trabalhar na zona canavieira. Aqui se manteve a principal economia do país na época. Então, Santo Amaro foi povoado a partir de 1516, depois colonizado, depois vila, depois cidade. Então, é uma cidade de mais de 400 anos. E dentro desse processo de mais de 400 anos, lá atrás, há séculos atrás, começa esse maculelê com os negros de Ojuobá aqui. Os negros de Ojuobá criaram os negros malês, criam esse maculelê como luta. E esse maculelê nasce como luta. No decorrer do seu caminhar, como a toda a nossa cultura é de grande necessidade que possa vestir essa outra roupagem para poder se manter viva, ele é demonstrado como dança. Hoje, nas nossas conversas, nas nossas apresentações de capoeira e tantas outras atividades, nós apresentamos esse maculelê como dança. Mas primeiro o maculelê nasce como luta, onde eles dançavam com os 2 pedaços de pau, qual nós chamamos de grima, que é esses 2 pedaços de pau. Não estou falando de esgrima, não. Grima é 2 pedaços de pau rústico, agreste. Esses daqui são biriba, que é tirado, ele não é trabalhado para ser uma madeira pintada, nem nada. Eu estou me referindo ao maculelê tradicional que nasceu em Santo Amaro. Esse maculelê tradicional de Santo Amaro começou com esse contingente de afro, né, pessoas que foram capturadas lá na África e tragam aqui para trabalhar nessa zona canavieira de açúcar. E ele começa. E após todas essas pessoas, lógico, ter morrido, fica Barão. Barão é um dos que estava dentro desse processo com os escravos, para entender melhor. E Barão, no seu caminhar, passa esses ensinamentos para Paulino de Andrade. Quem é Paulino de Andrade? Mestre Popó. Mestre Popó, a partir de 1890 em diante, começa a pegar esses ensinos do maculelê, né? E quando chega em 1940, o Mestre Popó começa a levar esse maculelê para as ruas. O maculelê nasce como luta ou como cultura ou como dança. Todos vocês sabem que era código penal pegar sambando, pegar batendo maculelê, pegar jogando capoeira, era proibido. Então, como todas as nossas manifestações eram proibidas, estava ali camuflada. E aí, após essa deixa do Mestre Popó, que começa a levar o maculelê para as festas populares, porque Barão também havia morrido e não tinha mais ninguém fazendo maculelê. Popó pega todo esse aprendizado dele e começa a ensaiar com seus familiares, com a comunidade, e dá seguimento a isso aí. Em 1940, o Paulino de Andrade e Mestre Popó, a partir de 1940, começa a trazer esse maculelê para as festas de fevereiro, para as quermesses, para o bembé do mercado, para as escolas, e começa a difundir. Então, hoje, só para poder entender, Popó, que é Paulino de Andrade o nome, ele não inventou nem criou o maculelê, ele apenas revitalizou. Quando o Barão e todos os outros já haviam falecido, quem tinha esse conhecimento para poder transmitir para as próximas gerações, que foi a geração dele, Popó. Então, aí esse maculelê nasce de que forma? Esse maculelê, ele nasce com grima, atabaque, agogô e musicalidade. Dentro dessa preposição, aí eu queria rápido também falar assim, os negros, malê de Ojuobá, que eram escravos, certo? Barão, que faz parte dessa primeira geração, depois em Popó, faz parte da segunda geração do maculelê. Popó faleceu em 1969, aqui em Santo Amaro. E antes dele morrer, ele passa esses ensinamentos para o seu filho, Zezinho, Vivi, Vavá. E um dos que mais desenvolveu é Vavá de Popó, qual também já se encontra, né, falecido. E tivemos primeira geração dos malês, segunda geração de Barão, primeira geração de Barão, segunda geração de Popó, terceira geração de Vavá. Nós aqui hoje fazemos parte da quarta geração do maculelê, beleza?
Então, assim, o que é maculelê? Já falei que o maculelê é cultura, é dança, é fundamento, envolve ritual, envolve tradição, envolve língua, envolve instrumento e tantas outras questões. A palavra maculelê é uma curruptela. Macos, em Yorubá, nessa tribo, significava povos, lelês, os dois pedaços de pau. Então, aí ficou a injeção, maculelê. Está aí a explicação da palavra maculelê. Esse maculelê que nasce aqui em Santo Amaro, ele é cantado em português, em Urubá, em Jeje, em Nagô, ou seja, são 6 toques desse maculelê tradicional, que é o solo, indo para o prático. Aí você tem o solo, você tem o congo, segundo toque, você tem o ijexá, já estamos no 3. Você tem o nagô, você tem o jeje e você tem o barra-vento. Então, 6 toques: louvação, congo, nagô, jeje, ijexá, barra-vento. Então, nós temos o ijexá, que é 6 toques. Em cada toque desse maculelê, envolve determinadas musicalidade. Por exemplo, no toque de nagô, se canta em Urubá. A, B, U, A, B, C, que me sei que o babá. A, B, U, A, B, C, que me sei que o babá. C, que me sei que o A, B, C, que me sei que o babá. A, B, U, A, B, C, que me sei que o babá. Aí você já canta nessa linguagem de nagô. Aí você vai tocar o jeje. Mana ficou todo estranhado. Mana ficou todo estranhado. Malesco, malesco, papai por. Aí já tá cantando em outra língua. Aí você vai cantar. Sou eu, sou eu, sou eu, maculelê, sou eu. Então você canta em português, canta em jeje, canta no toque de jexá, ainda tudo é a linguagem que vem do Urubá, ainda canta no nagô. Então, você vê que nesse maculelê que nasce em Santo Amaro, gente, é diferente das outras localidades. Ou seja, a nossa cultura, ela difundiu, no passado ou no presente, em cada local, ela se manifesta de forma diferente. Então, por exemplo, como no maculelê de Santo Amaro nasceu com grima, por quê? Os escravos estavam ali trabalhando forçado. O que ele poderia pegar no mato para poder ensaiar, se defender, além da capoeira, era isso aqui. Então, nesse maculelê que Popó traz para a evidência na década de 40, ele deixa bem claro que esse maculelê não tinha facão. Existe o maculelê de facão, que já é um maculelê estilizado, que foi trago por Zezinho, em Salvador, qual colocou no grupo Viva Bahia e outros grupos que viajaram para fora do país e dentro do país, acostumados a fazer show. Mas Popó falava o seguinte: o maculelê de facão existe? Ele disse não. Se naquela época o escravo tivesse facão para dançar maculelê, não ia dançar maculelê. Ia arrumar no pescoço do feitor e ganhar fuga. Ou seja, quando esses negros eram trancados dentro da senzala, eles não ficavam fortemente armados. Recolhia tudo, entendeu? Então, esse é o depoimento do mestre Popó, qual está no livro da professora Maria Muti, Maculelê de Santo Amaro. O mestre Popó foi entrevistado em 1967, 2 anos antes de falecer, e esse livro foi publicado em 1978. Então, esse livro que eu me refiro é um livro autêntico, escrito pela professora Maria Muti de Santo Amaro, qual conviveu com Popó, está viva, ela é pesquisadora, é historiadora, entendeu? E que seguiu ao pé da letra. Já adiantando,
Esse livro, inclusive, se encontra na mão de uma editora para poder ter a reedição. Para não perder a linha de raciocínio, temos o livro de Emília Biancardi, Gustavo Viana. Nós temos o livro de, como é que chama? Zilda Paim, Relicário Popular. Então, nós temos aí 4 ou 5 biografias diferentes, ou seja, literaturas, livros diferentes, que falam sobre a história do maculelê. Vai ter local, vai ter meios que vocês vão ver falar o maculelê que veio do índio, tudo bem. Como eu te disse, nós vivemos em um Brasil de diversos Brasis. O que eu estou passando aqui, eu aprendi com Vavá de Popó. Vavá, que foi filho de Popó, que antes de Popó morrer, passou para Vavá. Então, essas pessoas, assim como eu, tinham conhecimento popular, o saber popular. Não era pesquisadora de livro, de escrever. Eles reproduziam o que ouviu dos seus mestres, nessa época. Um momento só. Então, esse maculelê qual a gente se reporta de Santo Amaro, é um maculelê que chegou a um determinado momento que não se via mais esse maculelê. Quais motivos não se via mais esse maculelê? O maculelê de facão, as outras manifestações que foram vindo, aí vai abafando. E para o jovem, em uma maioria, eles querem o que é de ação, ele quer o novo, ele quer a moda. E esse maculelê tradicional, ele não difundiu para o mundo, porque os grupos folclóricos queriam fazer show, como até hoje, né? Então, estilizou o maculelê. E na nossa caminhada, eu digo que do ano 2000 para cá, eu tenho feito inúmeras oficinas, inúmeros trabalhos, levando esse conhecimento desse maculelê. Então, vamos lá. O fundamento no maculelê. Nós temos uma parte no fundamento do maculelê que nós falamos que é a dramatização do Molequinho de Sinhá. Dramatização do Molequinho de Sinhá. É um maculelê qual conta-se a história que dentro de uma senzala tinha um negro lá que tinha bagunçado na Casa Branca e o patrão manda o feitor castigar. E dentro desse processo aí, quando é mandado castigar esse negro, deram para ele uma bebida que vocês conhecem, a jurema, e ele ficou lá desmaiado. Quando o feitor chegou para aplicar, ele estava desmaiado, ou seja, o que foi que teve com o negro? Não, Molequinho de Sinhá, ele bebeu jurema. Então, lembre-se que na parte do maculelê que a gente conhece, tem uma parte que canta Você Bebeu Jurema. Então, nasce dessa dramatização. Essa dramatização é o que mais caracteriza o maculelê, entendeu? Dentro disso aí, tem uma outra cena também, uma outra dramatização que chama a parte do vaqueiro. Essa parte do vaqueiro foi introduzido para as ruas da cidade, quando esse maculelê estava se apresentando, que corria, né, a comunidade toda com um chapéu e laçava esse negro e ele saía pedindo, né, uma ajuda, né, o corre-chapéu. Então, tem essa cerimônia também do vaqueiro no maculelê, que foi criado mais o maculelê quanto cultura popular no meio de rua. Então, vamos lá. No início do maculelê, vamos para o início. Quando começa é a louvação. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Viva a princesa Isabel, ai meu Deus, que nos livrou dos cativeiros. Tem outros tipos de louvação. Dentro de um conceito da história, a gente não cantaria mais que foi princesa Isabel, mas como foi musicalidade, introduzido por Popó, por questão de característica, de autenticidade, de se manter a raiz, a gente mantém a música. Mas com uma visão, com um conhecimento, que a história não se sucedeu assim. Quando se retrata a princesa Isabel. Bom, foi ela que assinou a Lei Áurea? Foi, lógico. Mas sabemos que antes de chegar o dia 13, teve o dia 9, o dia 11, o dia 8, o dia 7, foi muito sangue derramado. Bom, o foco do tema do trabalho de hoje é o maculelê, mas eu precisava pincelar sobre isso para entender porque eu cantei a música. Então aí,
vem os toques de barra-vento, que dentro do toque do barra-vento se canta em Yorubá. Deus lhe dê boa noite, meus camaradas. Boa noite, Deus lhe dê, camarada meu. Deus lhe dê boa noite, meu camarada. Boa noite, Deus lhe dê, camarada meu. Deus lhe dê boa noite, meu camarada. Aí eu cantei em português, mas eu posso cantar em Yorubá. Aruê, caçador, não balandão que matou sua talami. Aruê, caçador, João Balandango matou sua talami. Talaminho, talami, chuta bola, popó. Talaminho, talami. Então, aí no toque de barra-vento, todas as músicas no toque de barra-vento são músicas diferentes. Se eu fosse cantar no Ijexá, eu iria cantar em uma língua jeje. Africana, lelé, o acesse, o Nicojo. Africana, lelé, o acesse, o Nicojo. Africana, lelé, o acesse. Então, veja como é que é. Se eu for cantar em cada toque desse aqui, existem inúmeras músicas. Aí eu iria ocupar o tempo todo, né, da fala. Mas eu estou fazendo uma passagem para vocês entenderem na prática como funciona esse maculelê. Aí nós cantamos, já havia cantado no Nagô, no Angola, cantei no Barra-Vento, já cantei também no Congo e no Ijexá. Dando continuidade, isso faz parte do fundamento do maculelê. 2 atabaques é o maculelê. Não tem obrigação de botar 3 atabaques no maculelê, porque nesse momento aqui a gente não está se reportando à religião. Estamos se reportando ao maculelê. Se fosse um outro processo que envolvesse religião, seria o rumpilé. O rum, o rumpi e o lé, que seriam os 3 atabaques. Nesse caso aqui, são 2 atabaques. Só que quando o maculelê começa a ser cantado, o primeiro instrumento que entra não é o atabaque, é o agogô. Nesse maculelê tradicional, o agogô. Se eu fosse cantar em Yorubá, tocando o agogô, olha que diferença. A, B, O, A, B, C, que me sei que o baba. A, B, O, A, B, C, que me sei que o baba. A, B, C, que me sei que o, A, B, C, que me sei que o baba. A, B, O, A, B, C, que me sei que o baba. Você vê as batidas do agogô se for no Congo. Sai, 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 boa noite, meus senhores. Sai, 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 boa noite, eu vim lhe dar. Sai, 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 sou do maculelê. Sai, sai, sai. Eu já estou cantando uma música diferente no Congo, que eu tinha cantado lá no início. Sou eu, maculelê, sou eu. Se eu for cantar no Barra-Vento, como eu já fiz aqui, tocando o agogô no Barra-Vento, hoje é dia de Nossa Senhora, a trovoada, ronco no ar. Andaê, andaê. Você vê, se você vai fazer o maculelê tradicional, tem que aprender e saber e desenvolver no agogô, executar, acompanhar, né, a musicalidade, e quem vai segurar o agogô para cantar tem que entender da música e tem que entender do ritmo. Pronto. Então, no agogô eu toco várias formas diferentes para acompanhar o toque de Nagô, Angola, Ijexá, Jeje, Barra-Vento e o solo. Então, o solo, se for aqui, é o mais fácil, que você pega dentro. Quando eu aqui cheguei, aí já é um outro tipo de louvação. A todos eu vim saudar, salve o pessoal que estão nesse lugar. Então, nesse maculelê, é a parte tradicional de se dançar em círculo. E um puxador só fica com a grima na mão e cada hora ele puxa um dos colegas para poder dançar. Ou seja, quem fica com uma grima só para dançar é o puxador, que é o mestre da roda, do maculelê. Então ele tem que entender das músicas, tem que entender das dramatização, tem música que não dança, para entender melhor. Então envolve todo um ritual, todo um fundamento, envolve toda uma tradição, envolve as línguas que eu já falei aqui, de cantar em português, cantar em jeje, em Yorubá e por aí, e assim sucessivamente. A parte que se envolve a disciplina do toque do atabaque, os toques do maculelê, executado, é do candomblé de caboclo. Mas nesse momento aqui, não se está fazendo candomblé, que a gente está cantando maculelê. Se tiver alguém aí nesse métier que seja do processo
religião de matriz africana sabe que não é assim que funciona, dentro de um fundamento. No mínimo, teria que fazer o Ixerê, teria que ter algum líder espiritual para poder dar o espaço, e aí lá vai, entendeu? Mas aqui, no caso, é o maculelê. Mas por quê? Como é que pode um maculelê ter toque do candomblé de caboclo, que é um candomblé da Umbanda? Sim, lógico. Os negros que dançavam esse maculelê e que lutavam esse maculelê eram os mesmos que eram algã nas casas de candomblé, eram os mesmos que estavam no terreiro, que hoje nós chamamos de griot. Fazia o instrumento, faz a reza, não é isso? Vai buscar folha, faz a música, apresenta, samba, interpreta, conhece de tudo um pouco, então é um griot. Uma pessoa que retém esse conhecimento e também na sua idade. Griot não é só aquela pessoa que chegou aos 100 anos de idade, não. Muitas das vezes possa ser ter um com idade muito superior e não tem conhecimento. E aquele mais um pouco mais novo que está nessa condição. Então, veja quanta coisa envolve o maculelê, de ritual, de fundamento, de tradição, de língua, de instrumento, de musicalidade. Pronto. Falei no início que ele começa com Negros Malê de Ojubá, com Barão. Barão vivia no meio de escravo. Barão, antes de morrer, passa para Paulino de Andrade e Mestre Popó. Aí o Mestre Popó já começa na segunda geração. Popó, antes de morrer, passa para Vavá, terceira geração. Eu começo a aprender isso com Vavá na década de 85, 86, como eu falei. Eu estou na quarta geração, que somos nós. Existe o grupo de maculelê Neto de Popó aqui em Santo Amaro, não é só eu que faço. Inúmeros grupos de capoeira também fazem aqui maculelê. Eu dou aula de manifestações, como eu falei, para uma escolinha que é criança já há 20 anos, para uma instituição que é de saúde, né, de carteira assinada, tudo direitinho. E nós temos o que eu havia dito, os registros como cultura imaterial, que são os livros. O livro que eu falei que eu estou escrevendo está em andamento. Mas os livros que já existem publicados, estou sendo um pouco repetitivo para poder ficar na memória. Primeiro, Maria Muti, professora Maria Muti, pesquisadora, tem um livro chamado Maculelê de Santo Amaro. Aonde encontrar esse livro? Nas bibliotecas de Santo Amaro. Não está circulando. Com esse projeto que eu estou escrevendo um outro livro, está na mão da editora para poder fazer a reedição e a gente está aguardando a estrutura, né? Que tudo que envolve. O segundo livro é da professora já falecida essa, chamado Relicário Popular, professora Zilda Paim, que traz muitas contribuições também do maculelê, que é nesse livro que referencia a história dos malês, né? Que ela fala dessa questão aí, que pontua isso. Um terceiro livro, Músicas, né, da Bahia, que é de Emília e Biancardi, entendeu? E tem outras obras também. A nível de musicalidade, eu tenho aqui um MP3 com 57 músicas que envolve capoeira, né, e maculelê. Então, eu tenho uma obra aqui que é um CD de capoeira, que nesse CD de capoeira traz inúmeras músicas do maculelê, aproximadamente 15 músicas do maculelê. E mais completo, eu tenho aqui uma outra obra, isso aqui foi um terceiro CD que eu gravei. Aqui é um CD de número 9, volume 9, um CD que tem maculelê e puxada de rede, chamado Maculelê de Santo Amaro. Aqui veio pelo Ponto de Cultura, que é a instituição qual eu coordeno aqui há 35 anos, é Ponto de Cultura. Aqui nesse CD tem os toques, tudo que eu citei, tem as músicas, quais são as músicas que cantam em cada toque também. E tem um maculelê também que foi gravado pela Casa do Samba, que é Pontão de Cultura, pelo um pessoal que está lá, que tem esse conhecimento. Então aqui você encontraria em Santo Amaro hoje 3 CDs diferentes nessa área do maculelê. Na área de DVD, você vai encontrar inúmeras obras, que é como dança, como toca, que são aqui são os trabalhos audiovisuais que nós temos aqui registrado quanto o maculelê. Então não está solto. Nós temos um projeto aqui chamado Revitalizar para não se perder no tempo, que a gente chama para que muitas das manifestações que nós tínhamos que perdemos, para não perdermos o que tem aí no momento ainda vivo, então temos que registrar. E nós já perdemos muito. Então, revitalizar para não se perder no tempo. E mais uma obra, que é de Antônio Vieira, que eu contribuí com as informações, editado pelo Nix, através da professora Maria Muti, A Literatura de Cordel do Mestre Popó. Entendeu? Literatura de Cordel do Mestre Popó. Então,
E vocês vão ter acesso a isso, a princípio, quando vir a Santo Amaro, e outras informações também. Então, finalizo aqui essa primeira fala. Para mim é algo novo. Eu acostumado a fazer tudo presencial, mas a gente teve que se reinventar, né, para poder fazer assim. Espero que algumas questões que eu pontuei, gostaria de deixar bem claro que essa aí não é a principal verdade. Essa é a verdade de Santo Amaro. Existem outras verdades. Deixo bem claro aqui. Obrigado, meu velho. Salve, mestre. Mestre, primeiro é impossível. Se você escutar tanta informação aí, é complicado. É coisas que eu vou já abrir para o pessoal fazer as inscrições. Antes que vocês façam as inscrições, pessoal, eu vou trazer aqui alguns questionamentos já para o mestre. E aí vocês, a partir de depois, vocês começam a fazer as inscrições e a gente vai controlando isso de acordo com o tempo. Mas a gente tem um tempo bom, dá para todo mundo tirar suas dúvidas, tá certo? Quem quiser se inscrever, se inscreve no chat, basta colocar o nome. Se não quiser falar pessoalmente, ligar a sua câmera ou o microfone, você escreve, a gente lê aqui a pergunta para o mestre. Mas será permitido você ligar a sua câmera e seu microfone para fazer a pergunta. Mas vamos lá, mestre, o senhor não tinha como o senhor falar, claro, detalhadamente sobre isso, porque são anos, né? São anos, aí ia demorar muito tempo para a gente pegar. Então, isso só mostra o quanto a gente precisa ir beber na fonte, né? Mas não é só na fonte de escutar o senhor, é de ir até Santo Amaro, né? Eu tive essa conversa com o senhor lá no começo do ano e falei, mestre, eu tenho que ir aí, né? Eu tenho que ir porque é outra coisa, né? É muito bom esse diálogo, ter o senhor para estar falando isso para a gente, mas você viver isso é diferente, né? Então, só deixar um parêntese, tem que ir aí, eu acho que tem que ir aí mesmo para conhecer e pegar tudo aí pessoalmente. Então, é um ponto que eu deixo claro para todo mundo. Não adianta ficar escutando, vendo live, pau. Não adianta. Isso é uma coisa. Agora, você ir lá é outra. Então, é uma coisa. Além de, primeiro, eu acho que o primordial é você ir até lá. Outro ponto é trazer essas pessoas até nós. Então, a gente conseguiu, de uma forma simples aqui, o mestre está conosco hoje, mas em breve também espero contar com o senhor pessoalmente aqui. É algo que também já está ali agendado nas pessoas que têm que vir aqui. Mas, e primeiro, ir buscar na fonte. E aí, mestre, em relação a isso que eu estou falando, porque ficam inúmeras dúvidas, né, nas nossas cabeças aqui, como era a questão do aprendizado, como era passado, como era ensinado. O primeiro ponto era esse. Antigamente, e como é ensinado hoje, essas mudanças, a gente faz assim, a dança do maculelê. Aqui em Fortaleza, eu falo aqui pela cidade, a gente tem a gente conhece maculelê, mas a gente reproduz o que a gente já pegou de outro canto, né? E que não é daí direto. A gente daí foi para um canto, foi para outro e acabou chegando aqui. Então, quem não busca a história realmente, sempre vai ficar só reproduzindo coisas que às vezes eu cansei de, rapaz, mas o que é que eu estou cantando? Não sei nem o que é que eu estou cantando, por que eu estou cantando isso? Não entendo a língua, não sei qual era a língua, não sabia se a palavra que eu estava falando era certa, se era errado o ritmo. Se a gente for ver o que a gente toca ainda, de tudo que o senhor tocou aí, o que a gente toca aqui igual, ou bem próximo, é o Congo. Só. Então, e o que a gente faz aqui, normalmente é o Congo para dançar. A nossa batida sempre é o 3 e o 4, são duas batidas. E quando a gente quer acelerar o ritmo, a gente toca o barravento para tocar mais rápido. Então, isso a gente aprendeu
com outros mestres que traziam, mestres de capoeira, que traziam isso para cá. E, claro, eu já vi em alguns momentos aqui também fazer a louvação na abertura. Então, é um ponto que a gente vê, mas normalmente, comumente, o que é feito aqui é o Congo, e quando quer acelerar o ritmo, toca o barravento. Então, isso que é feito. E as músicas, a gente tem... Eu já me peguei cantando várias músicas que eu não sei o que é, e eu ia buscar saber, não tinha nada uma coisa a ver com a outra. O senhor tocou no ponto importante dos toques, da relação com a religiosidade, a religião de matriz africana. E aí, outro questionamento que eu trago, né? O primeiro é essa questão do ensinamento, como se era, como se ensina hoje. Há um ritual de dança, coreografar, a dramatização, o senhor falou, ótimo, excelente. Como essa questão do ensinamento e as relações direto com a música, não com o toque. As músicas da religião de matriz africana, relacionadas se é só em um determinado toque, o senhor falou que cada toque pode cantar em uma língua, falar um pouco sobre isso. Aí eu tenho muitas outras dúvidas aqui, mas eu vou esperar o pessoal se inscrever. Se ninguém se inscrever aí eu volto e tiro as minhas. Então, pessoal, se inscrevam agora aí para tirar as dúvidas. Eu vou pedir, mestre, que o senhor fale disso aí um pouco, desse ensinamento, como era e como é, e da musicalidade relacionada à religião de matriz africana. Estou desligando meu microfone, pessoal. Vou ver agora as inscrições. Mestre, com o senhor. Gente, salve. Obrigado, meu irmão. Deixa eu falar para vocês aí, quando me reporto a vocês, tá dentro de um respeito, viu? Porque eu não sei qual é o público aí, mas para a gente quebrar um pouquinho também a formalidade, para ficar mais à vontade e o papo ser saudável. E, assim, no antes, vamos retornar para o início da minha fala. Era um momento de regime de escravidão, que o maior momento de se dançar o maculelê camuflado era dentro da senzala. Nenhum feitor, nenhum patrão iria permitir que o negro que estava ali, né, na condição de escravo, fosse parar a produção de cortar ou plantar cana para ir brincar de maculelê aonde? Se no mínimo se trabalhava 14 horas por dia. Levantava de madrugada para cair no canavial, entendeu? Então, o maior momento que se tinha para fazer alguma coisa era dentro da senzala. Nesse momento de ensinamento, era o maculelê como luta, entendeu? Era o maculelê como luta. Mais um pouquinho lá na frente, após o regime de escravidão, que Barão começa a retomada, aí já começa a formar grupos, mas não existia grupo. É como no momento aqui, o após a escravidão tem 3, 4 pessoas e nós estamos aqui vivendo, revivendo e fortalecendo a cultura na medida de transmitir e passar. Quando começa o ensinamento realmente, sem dizer que existiria uma metodologia, é com o popó, que forma inúmeras pessoas. Teve uma época que esse maculelê, ele ensaiava na Rua da Linha, lá no Pilar. Inclusive, a maior parte homens dançando esse maculelê. Se conta o registro que teve uma das mulheres chamada Velha Dominga. Foi uma das mulheres que mais dançou maculelê nesse período de popó aqui em Santo Amaro. E é bom que isso já acrescenta essa informação diante da pergunta. Então, no ontem, e quando chega o vavá, já após popó, começa a ir para as escolas, ir para as comunidades. Inclusive, nós pagávamos a vavá de popó. Quem era vavá de popó? Valfrido Vieira. Quem era Vivi de popó? Então ele tinha 3 filhos, Zezinho, Vavá e Vivi. Tinha até outras, mas dos que eu conheci. E Vavá foi o que mais segurou o regre do maculelê nesse aspecto aí. Então, todos os domingos, Vavá levava esse maculelê para ensinar a escola Carbo, os meus alunos e eu no meio como aluno. Como tocar o atabaque, como manusear as grimas, como ver as musicalidades. E como eu já fazia parte do grupo de Vavá de popó, que era o neto de popó, eu estava sempre ali apresentando capoeira, tocando a gogô e quando tinha oportunidade também dançando esse maculelê.
ele não deixava eu tocar, porque já tinha os tocadores de excelência, né? Então, a gente tinha essa visão, não, que se é fulano que toca bem, deixa ele segurar o reggae aí, a gente vai desenvolvendo do outro lado, mas a gente só toca se ele não estiver aqui. Então, aí que começou a ter escolinha, entendeu, meu velho? Então, Luciano Herbert, aí começou a ter escolinha nesse período de Vavá para cá, que é a década de 70 para cá. Como eu começo em 86 com ele, e nós pegamos um trabalho também em mais de 600 alunos na escola pública, a maior parte criança, de como tocar, de como cantar, ritmo, melodia, entender a letra, pá. Só que existia uma outra dificuldade. Quando nós perguntávamos a Vavá em vida, um em um, ele dizia, eu não sei. Mestre, seu Vavá, que ele trabalhava como guarda municipal. Guarda, por que você não diz a gente quanto é um em um? Ele dizia, o saber morre com seu dono. As coisas só podem ser passadas no momento certo e no tempo certo. Vocês estão muito novos ainda. Então, nem tudo foi passado. Então, mas eu tinha aula da escola, que eu falei, escola pública, e aonde eu mais desenvolvi dentro da Carbo e nas apresentações culturais. Certo? Hoje, agora vamos lá, hoje, como é que é ensinado hoje? Eu dou aula para os especiais. Então, não posso pegar um autista no nível tal e entregar uma grima dessa que eles podem acidentar o outro. Eu pego garrafa PET, eu pego pedaço de isopor e vou ensaiar a aula com metodologia de marcar o espaço. Antes de fazer o círculo para pegar com a grima, eu ensino o espaço, ensino algumas coreografias, faço com que eles entendam como é que eles vão dramatizar em cada música, como vai interpretar cada música, mesmo quando for uma música que está cantando em uma outra língua, que não entenda o significado. Vou dar um exemplo. Aqui agora. Todas as vezes, para poder ter o molequinho de Sinhá, a música que canta para ele derrubar e dar Jurema é Marrolelê. Aí todo mundo já sabe. Olele, marrolele, lele, marrolele, olele, maculele, lele, maculele, olele, marrolele. Pronto, derruba. Assimila, a rasteira caiu. Entendeu? Aí canta uma outra música para caracterizar que a pessoa está desmaiada. Chama Mana Ficou, todo esfrangaiado, Maleco, Malê, Papai Borocu. Aí os alunos não entendem o significado dessa letra, mas sabem que quando ela canta, é o momento que derruba, ou seja, o mestre da roda faz que vai dar uma rasteira com quem ele estiver dançando e a pessoa cai. Então, uma rasteira simulada, entendeu? Pam. E ali fica dormindo. Quando tá dormindo, que canta Mana ficou todo esangaiado, Mana ficou todo esangaiado, Malesco, malesco, papai borocu, Malesco, malesco, papai borocu. Então, já tá cantando. Nesse momento não tem dança. É uma das dramatizações, é como se fosse a capoeira. É ladainha, ninguém joga, faz só ouvir. Então não dança. E entender que nesse processo de desenvolvimento de ensinamento, como foi a sua pergunta central, como é que é ensinado hoje, antes era na roda, não tinha essa metodologia de um atrás do outro, vá para o lado, agora é pulando, pé na frente, pé atrás, 1, 2, 3, 4, como você denominou naquela hora aí, nessa pegada que vocês vão aí. Então, o ensinamento de hoje, a nível de desenvolvimento, está mais fácil. As ferramentas das práticas pedagógicas, mesmo que a pessoa não tenha licenciatura em pedagogia, mas está mais prática. Você monta a sua estrutura pedagógica de como fazer a aula, de como fazer a oficina. E dentro dessa própria pedagogia, você já prepara uma coreografia para uma apresentação, como você citou. Hoje está mais fácil, agora um pouco mais pobre. Por que um pouco mais pobre? Porque eu tinha te dito que existe inúmeras maculelê em cada região. Cada região conta uma história diferente. Mas como é que você vai se apropriar do que você citou aí relacionado de se aprofundar mais se não tiver presente? Então, à distância, onde nós estamos dialogando hoje no virtual. Então, ou seja, para poder dançar esse maculelê tradicional, você vai ter que se apropriar, você vai ter que vir beber água na fonte. Você não é comigo só, que aqui existem outras pessoas que retenham conhecimento. Vai ter que ler os livros que eu citei. Ou seja, você vai buscar uma caminhada ímpar, uma caminhada plural. Não vai ficar resumindo só no que eu estou passando aqui. Aqui é apenas uma vírgula, diante da dimensão que é a riqueza fundamentalizada do maculelê. Então, músicas.
As músicas, quando vamos cantar em português, sou eu, Maculelê, sou eu. Aí o coro repete. Aí ele fala, eu sou caboclo do Mato Grosso, eu sou Sucena da Mata Real, sou eu, Maculelê, sou eu o puxador. Quem vem de longe traz força para curar. Sou eu, Maculelê, sou eu. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Então, o que é que acontece nessa música que eu cantei? Quando ela ganhou o mundo, foi na parte folclórica, na parte estilizada. E aí deixou de passar os estrofes. E deixou de interpretar a chegada do que sou eu. Agora, Popó cantava para entrar. Eu ir. Me dá licença eu passar por aqui. Eu ir. Maculelê é o rei do Brasil. Então vamos lá. Vamos apresentar isso em uma faculdade, em outros segmentos aí sociais. E às vezes você chega, tem lugares que a apresentação é 5 minutos. Não dá tempo de fazer tudo do Maculelê. Então, essa pegada dessas informações todas, desses rituais, desse fundamento, dessa tradição, da língua, dos instrumentos, da musicalidade e tantos outros valores dentro desse fundamento do Maculelê, é mais para quem está interessado a mergulhar na cultura. E mesmo porque ganha quem tem conhecimento. Então, se eu humildemente falando, o que eu sei é muito pouco para a dimensão do Maculelê. É a terceira vez que eu menciono essa palavra aqui. Mas esse mínimo do mínimo, se eu não tivesse em pesquisa, desde 86 para 2020, correto? 34 anos praticamente aí, eu, dentro da prática do Maculelê, não tivesse buscando mesmo, agora eu não estaria aqui dialogando, fazendo essa troca de saberes com todos vocês presentes aí no virtual. Então, e para poder você entender as músicas cantadas em Urubá, vai ter que pesquisar a letra, vai ter que pegar um professor, vai ter que perguntar a alguém da matriz africana. E nem sempre porque está cantando com a língua embolada, quer dizer que está cantando porque é candomblé, porque é macumba, porque é fetiche. Não, para entender. Olha a interpretação da formação das primeiras civilizações do mundo, que é na África. No Maculelê canta como A-B-U, ABC que me sei que o babá. Não é o ABC só da escola formal. Esse ABC começa nesse processo de árvore genealógica, perpassa para pai e mãe, que é a educação familiar. Essa é a educação da pegada. Tem que estudar, tem que se informar, tem que ter o canudo, mas se não tiver essa de base, não vai saber entrar e sair, entendeu? De valores incalculáveis, né? De mulheres que caiu na bacia de roupa, mas não foi fazer besteira e criou todo mundo. Então, isso é valor. Então, o A-B-O, ABC que me sequeou, reporta na sua letra, no seu cântico, na sua forma de pronunciar e verbalizar esses valores do berço, da árvore genealógica, da ancestralidade, entendeu? Então, tem músicas no Jeje, ou no Ijexá, por exemplo, que se você não prestar atenção direito, vai pensar que está fazendo bullying. Por exemplo, africano não é Jeje, aê, lourinha, africana leio, africano não é Jeje, aê, lourinha, aê. Então, eu já vi lugar de os caras cantar africano não é gente, não existe, não é Jeje. O Congo, né? O Kabila, o Monjolo, o de Guiné. Então, são essas questões que vocês já conhecem, que eu não vou aqui entrar nessa área, dizer qual é o segmento que a pessoa vem. Do Nagô, os malês, entendeu? Então, africano não é Jeje. Deu para entender? E tem também a malandragem, de dizer o que não é, mas é, certo? E dentro da nossa cultura sempre foi e será assim. Então, nós temos essa dificuldade, finalizando, de um aprendizado com as coisas mais detalhadas, as informações, porque o jovem não ligou.
e também uma parte dessa comunidade, que foi a nossa parte ancestral, os mestres de saber, eles não davam tudo. Então, muita coisa, finalizado, foi levado para o túmulo e não foi transmitido para a gente. Então, precisamos pegar tudo isso que ainda existe, como falei, fazer o CD, fazer o livro, fazer o DVD, e é lógico que a gente não vai dar tudo de vez a alguém, né? Mas é de grande valia, porque é história. Povo sem história não é povo. Já viu você falar do seu presente e do seu futuro sem se reportar ao passado? É o que nós fizemos no passado que nos mantém aqui. É o que a nossa ancestralidade fez lá no passado, há não sei quantos mil anos, que nos traz aqui. Então, é cultura, e cultura é conhecimento. E eu não preciso aqui conceituar o que é cultura diante de tantos professores aí que estão me ouvindo e pessoas gabaritadas para poder destrinchar isso melhor do que eu, certo? Então, eu acho que deu para poder fazer a pegada em cima das suas perguntas, do ensinamento, do ontem, do hoje e da musicalidade. Massa, mestre, muito obrigado. Vamos lá para as inscrições. Professora Tijubina, se quiser ligar a sua câmera e o microfone, fica à vontade. Tijubina vai fazer... Oi, oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Tá legal para mim. Pronto. Eu dei boa noite, vocês ouviram? Boa noite. Desculpa, eu vou repetir. Gente, boa noite, mestres. Boa noite a todas e a todos. E tomando aqui o gancho do mestre Herbert, realmente são muitas informações, mas eu venho com duas perguntas, certo? Uma é sobre Barão, o que o senhor pode falar mais sobre ele, né, que é bem a origem, né, o que a gente tem de mais próximo da primeira geração, né, que o senhor coloca, e a segunda é sobre as duas dramatizações que o senhor contou aí pra gente, se o senhor puder repetir, se tiver mais detalhe. Eu me interesso por tudo, mas esses dois pontos são, para mim, chaves. Obrigada, gente. Pronto. Então, Barão foi um homem que viveu ainda dentro do processo da escravidão, praticamente. A gente tem uma escravidão que termina com a lei escrita lá em 1888, mas isso ainda prosseguiu. Teve lugares que as pessoas continuaram escravizadas, mesmo que seja escravizada na condição do sistema da época, mas ainda continuou. A gente tinha uma monarquia presente no país, só veio cair em 1890, quando teve a questão do governo republicano. E por aí lá vai. Então, Barão conviveu aqui, Santo Amaro mandou na economia do país, durante muito tempo. Aqui nós tivemos 115 usinas, 115 engenhos de cana-de-açúcar. Aí você tem uma dimensão que aqui atracava navio, aqui distribuía, ou seja, aqui que mandava na economia do país a nível de plantação de cana-de-açúcar. E como essa economia ela aconteceu e se perpetuou no país há mais de 2 séculos, né, a partir do momento que a Inglaterra entra e muda o cenário de tudo, então Barão conviveu com essas pessoas, conviveu nos engenhos, conviveu com a matriz, conviveu com os griots, conviveu com toda essa ancestralidade que ele estava ali na prática ouvindo o toque, ouvindo o cântico, ouvindo como é que faz o remédio, ouvindo como é que desfaz, ouvindo como é que poderia fazer para que o feitor, o patrão da época não percebesse que esse maculelê ali era luta, entendeu? Mas o maculelê nasce como luta. Então, Barão é uma figura, assim, de extrema, né, importância para essa manutenção e transmissão desse saber de geração para geração. Então, o Barão, ele consegue trazer para Popó os toques do maculelê. Possa ser que, além dos 6 ou 7 ou 8, existiu mais,
Mas os mais velhos, eles sempre foi assim, eles nunca quiseram dar tudo pra gente, né? E não querem dar tudo pra gente. Sempre largam uma carta na manga dentro da cultura popular, assim. E que são os segredos, né? O Barão dominava todo esse conhecimento, toda essa conjunção de história, prática e segredo do maculelê. E se não é ele, como é que isso chegaria de forma, né, sólida para Paulino de Andrade, que é Popó? Sim, ele é peça-chave, né? Era a peça-chave, porque Barão vive o processo de escravidão e quando o maculelê está acontecendo, 1920, 1930, pá, a cultura popular ainda era proibida. Quando foi que Getúlio Vargas assinou o decreto? Foi a partir de 1940, se eu não tiver esquecido, entendeu? Então, aí pronto, cultura popular está na rua. Popó começa a ensaiar isso no dia a dia com... Eu já saí de Barão, para entender, para a gente ir para um e para outro. Então, tá aí o Barão. O Barão foi a peça central, é a matriz central, após os escravos afro, após esses todos terem morrido, após todos esses que foram escravizados, que faziam a sua cultura, a sua religião, tantas e tantas outras adversidades culturais, e Barão no meio. Então, Barão não entendia só de maculelê, entendia de samba, entendia de candomblé, entendia de instrumento, entendia de geografia, entendia de navegação, entendeu? Então, vai lá. Então, Barão traz isso para o Popó. Popó, como tinha essa convivência de aprendizado e com o Barão, de comunidade, de tudo mais, porque no momento eu não estou me lembrando o nome completo de Barão, para eu não falar que é errado, né? Que é muita coisa na cabeça. Se viendo, eu falo o nome completo de Barão, entendeu? E aí, pã. Aliás, eu vou fazer que nem os mais velhos. Eu não vou falar não para forçar vocês a virem aqui. Aí vem Paulino de Andrade. Paulino de Andrade trabalhava no tróleo. Os dois burros amarrados na frente de uma carroça que andava pela linha do trem. Ele transportava essas pessoas de lá do cais do Conde, onde atracava os navios, até o centro da cidade. Está aí uma das profissões de Paulino de Andrade. Paulino de Andrade era um homem muito inteligente, mas recuado. Ele era muito conservador, observador. Eu não alcancei, porque Paulino de Andrade, mestre Popó, morreu em 1969. E quando Popó morre, eu estava já nascendo, então não tinha como eu fazer maculelê com 2, 3 anos de idade naquela época, só falando assim. Então, Paulino de Andrade, mestre Popó, pendura isso de 1930, 1920, 1940 e alguma coisa, leva esse maculelê para onde? Não sei se vocês já ouviram falar, uma das maiores festas populares, que no mínimo dá 100 mil pessoas nas ruas, que é a festa de Santo Amaro, Nossa Senhora da Purificação. Sim. Festa a qual todo ano canta aqui Caetano, Bethânia e tantos outros artistas, e os artistas local. E é muito forte as apresentações culturais. Né? Aqui a gente tem um Negro Fugido, que é uma das manifestações mais que caracteriza o negro, né, quanto escravo, né, quanto cidadão, que dramatiza tudo o que ocorre dentro da cultura, mas não perdendo a linha de raciocínio, ele leva esse maculelê para essa festa. O mesmo Popó que pega esse maculelê e leva para o bembé do mercado. Não sei se você já ouviu falar do bembé do mercado. Não. Bembé do mercado é uma corruptela. Tinha um senhor aqui chamado Tio Ajô, ele era babaorixá. E após ter anunciado escrito a cena da Lei Áurea, um ano após eles levam o candomblé para o meio da rua para apresentar. Como era proibido dançar no meio de rua e fazer religião, que era coisa de negro, ele só colocou, não, aqui é o bembé. Quer dizer, bembé, na cabeça do cara, então não é candomblé. Então bembé ficou uma corruptela, deu para entender? Aí traz. Então o Popó, esse bembé acontece em Santo Amaro já, de comemoração, há 127 anos já que acontece. Popó, na trajetória de vida dele, todo ano levava esse maculelê para ali. As festas de fevereiro, as festas de Nossa Senhora da Purificação, ó, Popó ali. Popó tem fotos aí que ele saía da rua da linha, ou Pilar, um atrás do outro com a grima na mão para chegar na praça se apresentar. Não tinha dinheiro. Ele teve que dar uma de camaleão, ou seja, nós, portadores de cultura, somos os camaleões, que mudamos de cor de acordo com a situação. Então, Popó usou gorro, usou vestimenta, os vestes de camisa de futebol. Por que ele fez isso?
ele não tinha vestimenta exata. Lá atrás, na escravidão, sim, que era aquela calça de pano, nu da cintura para cima. Aí foi uma imposição, não é porque o negro queria vestir daquele jeito. É o que foi dado, entendeu? E vindo para a década de 40 para cá, Popó segura isso até 1969. Só que nessa caminhada de Popó, estava ali aprendendo Zezinho, Vavá, Vivi. Tem umas pessoas ainda aí vivas. Vavá e Vivi de Popó já falecido. Tem outros nomes aqui dos familiares de Popó que se encontram vivos. Eu não vou citar também nome, porque eu não sei quem deles ainda estão, né? Mas eu tenho visto muitas pessoas aí desse bojo. E aí vem agora a Vavá de Popó. Vê, né? A gente saiu de Barão, foi a sua pergunta, já passou por Popó, porque Barão morreu, não tinha mais nada. Quem revitaliza esse maculelê? Paulino de Andrade, mestre Popó. Mas qual é a matriz de todos eles? Barão. Entendeu? Pronto, acho que aí eu já respondi, né? Legal. Teve outra pergunta? Não, né? A outra foi o quê? A dramatização, sim. A dramatização é uma... Consegue me ouvir? Faz assim se me ouve aí. A dramatização... Tá dando para me ouvir, gente? Tá, mestre. Tá tudo ok. Pode continuar. Dramatização é o que mais caracteriza o maculelê. Uma das primeiras dramatizações que está dentro do processo ritual é a louvação. Todos abaixados, batendo a grima no chão, com a cabeça para baixo. Pega as duas madeiras, todos se abaixam e vamos todos a louvar. E tem outros tipos de louvação. Aí é uma dramatização. Uma segunda dramatização é quando, dentro do processo da escravidão, um negro bagunça dentro da Casa Branca. Quando o patrão chega, se conta, assim, todo mundo conta, e ele manda o feitor castigar esse negro. Então, essa informação chega a senzala. Deram para esse negro a jurema. Quando o feitor chega para poder castigar, ele está desmaiado, bêbado, vai bater como? Não tinha nem como amarrar no tronco. E aí pega essa parte e joga para dentro do maculelê. Olha que inteligência, é? Então, tá dançando normal, todo mundo dançando. Aí uma pessoa faz que vai dar o mestre da roda. Faz que vai lhe dar uma rasteira, você faz um teatro, cai e faz que tá morto. Molequinho sem. Entendeu como é que é? E aí vem a música. Então, a nossa comunidade, a nossa ancestralidade muito, né, inteligente para toda a criação, para toda a perpetuação da cultura. Então aí é mais uma dramatização. Aí nessa hora, eles cantam em Urubá para dizer que o outro está desmaiado. Entendeu? Então, olelê, maculelê, lelê, maculelê. Quando o feitor está vindo, olelê, marrolelê. Derrubou e amarrou a perna. Está desmaiado. Como é que sabe que está desmaiado em Urubá? Mana ficou todo esfrangaiado, mana ficou todo esfrangaiado, malesco, malesco, papai borocô, malesco, malesco, papai borocô. Então eles pegam essa cantiga, introduzem como dramatização e casa. E como todo artista, ele só consegue crescer se ele for criativo, né? Então, senão, nada e morre na praia, né? Então, eles colocaram essa parte. É mais uma dramatização. Aí vem a Jurema. Quando dá a Jurema, aí canta. Você bebeu Jurema, você bebeu Jurema, você se embriagou com a flor do mesmo pau, você se levantou. Aí ele começa a dançar bêbado. E aí a gente volta para a pergunta... E a explanação aí de Herbert, quando ele fala, eu estou cantando o quê? Eu não sei o que eu estou cantando. Então, bebeu a Jurema. Agora, vamos fechar a dramatização. Tumbaê, caboclo, tumbalaica, tumbaê, guerreiro, tumbalaica, eu sou cobra do morro, tumbalaica, sou caboclo, guerreiro. Aí, o que acontece? Dentro dessa performance, nessa hora que canta Tumbaê Caboclo, vai dançar os pares. Todo mundo vai dançar de vez. Aí agora é um dos maiores shows. Então nós já passamos. Primeira dramatização da louvação. Segunda dramatização quando canta para derrubar. Terceira dramatização quando canta para dançar bêbado. E a última que canta já tá sã. Já tá sóbrio, né? Então
Vai lá. Então, acho que a gente amarrou aqui. Agora, existem outras dramatizações que tem questões para poder a gente fazer da cultura popular que só presencial, entendeu? Para poder Sim. assimilar melhor. Sim, tá certo, mestre. Obrigada, viu? De nada. Eu vou pesquisar. Eu vou aí. Uhum. Obrigada Ótimo. desde já. Boa noite. Deixa eu te dar uma informação boa. Tem mais uma obra do Maculelê. A professora Emília Biancardi, que é uma das maiores, né, historiadora, pesquisadora, ela tem uma série de formação para a área, tem inúmeras obras. Ela fez um documentário aqui na cidade com 8 a 10 grupos. O documentário é um DVD que fala assim, que fale a verdade sobre a história do Maculelê. Então, cada grupo se apresenta e conta as suas verdades. É um trabalho muito rico, entendeu? Sim, sim. É uma compilação, existe um DVD, né? Também. Pronto. Esse DVD, você deve achar alguma coisa no YouTube. Se você fazer uma procura, deve achar. Eu vou deixar só mais uma pergunta e vou sair. Vou deixar. Só a questão dos CDs, as músicas que o senhor colocou aí, no final, se o senhor puder dizer aí como é que a gente pode adquirir essas músicas, esses DVDs e CDs, viu? E obrigada, pronto. Boa noite, gente. Pronto, encerrei. Pronto, o meu endereço do Zap está ali. Eu vou pôr para a Ebert o meu contato do Instagram, do Face, do e-mail, e aí a gente vai dialogar, que aí vai ter que ter quem for fazer a encomenda, a gente já inclui a taxa do Sedex ou Correio, né? E chega lá, entendeu? Por baixo, cada obra custa 20, no caso de CD é 20, no caso de DVD é 40, então só vai embutir o valor do correio, né? Pronto, ok. Tá certo, obrigado. Boa noite. Obrigado, Jubina. Pode deixar, mestre. Vou estar agilizando isso tudo, que eu também tenho interesse. Vamos lá, a Cláudia, ela fez uma pergunta, ela escreveu, então ela quer que acredito eu que ela não vai abrir aqui, quer que eu leia. Então, ela fala que na época de Popó, de Mestre Popó, as mulheres não participavam do Maculelê, e se foi o Vavá que começou a trazer as mulheres para dentro do Maculelê, se as mulheres que estavam lá no Maculelê, elas podiam tocar e cantar também. Então, a pergunta dela é muito voltada para esse lado da mulher dentro do Maculelê. A questão do gênero feminino, a única mulher que se veio na época de Popó, chamou-se Velha Dominga, que morava entre o Pilar e Rua da Linha, aqui na cidade, a entrada da cidade. Existia o registro de uma só que dançava. Na época antes de Vavá montar o grupo, tem um grupo de mulher que chama Grupo Oxalá. Professora Maria Muti montou um grupo isso foi por volta da década de 70, mais ou menos com quase 50 anos atrás. Mais ou menos com 20 mulheres do centro da cidade, e existe uns registros, existe foto, existe documento que também dançava. Então, na época de Popó, Velha Dominga, certo? E na época que Maria Muti entrevistou Popó, por volta da década de 60, esse grupo de Oxalá, muitas mulheres. Na época de Vavá, como você coloca aí, já tinha mais, e no momento que nós temos, sim, inúmeras mulheres que dançam, tocam e cantam. Se naquele momento existia pessoas que tocavam na questão do gênero feminino, às vezes não tinha essa oportunidade, por um simples motivo, porque, como aconteceu comigo, na hora das apresentações do Maculelê, eu não tocava, eu ia jogar capoeira, eu pegava no agogô, eu pegava na grima. Acredito mais por causa desse fato. E se a gente for assim para uma contabilidade, então 50 anos atrás, tínhamos mulheres tocando, e cantando e dançando, no caso o Grupo Oxalá. Antes do Grupo Oxalá, que foi no período de Vavá, e nós tivemos também a Velha Dominga, que é do tempo de Popó, entendeu? Então, assim, fortalecendo aí graças a Deus, a parte feminina. Nós tivemos uma no passado, das reveladas, mais 20 e tanta na década de 70, que é 50 anos atrás, depois com o Vavá, e no momento são centenas. Muita gente boa, tem muita mulher boa aí. Não é só em Santo Amaro, não, estou falando no mundo inteiro. Até tenho visto mulheres de som estrangeiras tocando, cantando e dominando direitinho, assim como vocês aí.
Ok, mestre. A outra pergunta foi do Joel. Ele pediu para me ler também. Mestre, ele falou que não conseguiu pegar o início da sua fala, mas ele queria que o senhor falasse um pouco da contribuição que o livro da professora Emília Biancardi, né, o Lelê Maculelê, que é um dos livros que mais chegou, pelo menos, ao nosso conhecimento, né? O senhor já apresentou outras obras aí que alguns da gente não sabiam. E ele quer saber especificamente qual a contribuição desse livro da professora Emília para o Maculelê de uma forma geral. Peraí, me dê aí 2 segundos, que são vários livros. Eu vou pegar o livro para mostrar a capa. É rapidinho. Vai dialogando aí. Pronto, beleza. Pessoal, lembrando que o debate, para você receber sua certificação, após terminar o debate, você tem que solicitar isso por e-mail, tá bom? E-mail, debatecomginga@gmail.com. Pronto. Ok? Olha só. Beleza, mestre. Ela está perguntando do livro de Emília Biancardi. Ele, né? Mestre, correto? Ele, Joel. Joel, é o seguinte, Joel. Antes desses livros, o primeiro livro que nós temos é o da professora Maria Muti, chamado Maculelê de Santo Amaro. Esse livro não está aqui em minha mão, que está na editora, que está tentando reeditar, está aguardando chegar o troco, né? Que você sabe que para investir na cultura é muito delicado. Depois vem um segundo livro chamado Relicário Popular, que é da professora Zilda Paim. Zilda Paim já faleceu. Então, ó, professora Maria Muti está viva, Zilda Paim, que é o Relicário Popular, já faleceu. O livro da professora Maria Muti, chamado Maculelê de Santo Amaro, que tem popó, tem foto, tem tudo. Agora vamos para o terceiro livro, que é a sua pergunta, que é esse aqui. Emília Biancardi tem um livro chamado Raízes, Músicas da Bahia. É um livro que fala de inúmeras, dezenas e dezenas de manifestações, certo? É esse livro aqui. Vou ver se dá para vocês ler, entendeu? Raízes, né, e Músicas da Bahia. Aqui tem a foto de popó, aqui tem só para poder ter uma noção. E eu preciso também de estar com esse material sempre, porque se eu não tiver referenciado no que eu estou falando, até para não transparecer que foi algo que eu inventei, coisa e tal, aí eu estou sempre utilizando os livros para poder retornar. O livro é a parte da referência biográfica, a coisa da escrita, da história, tudo mais, mas a maior parte do meu conhecimento, que eu venho tentando aqui aprofundar, que ainda é muito pouco, foi mais na oralidade, com Vavá de Popó, Vivi de Popó, com a professora Maria Muti, que está viva, com a professora Zilda Paim, que já faleceu. Eu sempre fui de diálogo com todas essas pessoas aí para poder agregar o conhecimento. Então, qual é a contribuição desse livro para o Lelê Maculelê? Ela traz a história do Macos e do Lelê, que é essa questão da corruptela da palavra. Por que Maculelê? Então, Macos quer dizer povo, Lelês quer dizer os 2 pedaços de pau. No livro Relicário Popular, da professora Zilda Paim, traz a mesma narrativa, que fala do malês, que fala dos 2 pedaços de pau, que é Lelês, e tem outros conceitos também para essas palavras. Não, eu estava em um bate-papo do Maculelê, Comércio Macaco, no virtual, mas ele falou tal coisa, assim, como eu te falei. A história ela é muito ampla. Não tem como nós nos aprofundarmos e saber de tudo. Então, o que acontece? A gente vai aprendendo, vai comparando, vai pesquisando. Às vezes, a mesma pergunta a gente faz a inúmeras pessoas para poder nortear o conhecimento, para poder estar respaldado, essa é a palavra correta, para poder estar respaldado no que está sendo verbalizado, que é para poder não ficar solto. Então, a contribuição da professora Emília Biancardi com esse livro esclarece, traz o conhecimento, né, destrincha assim, detalhadamente o que é 1 em 1, o que é 2 em 2, o que é Maculelê, o que é o atabaque, o que é a música, e assim sucessivamente, entendeu? Então, muito rico o livro. O livro é muito rico. Eu não estou encontrando a foto aqui, mas não tem problema.
o livro é muito rico. Vozes, né, Raízes e Músicas da Bahia, que é esse livro aqui da professora Emília Biancardi, que inclusive está viva e tem inúmeras obras. Está aí, nós temos 4 obras editadas, ainda tem uma 5ª, que é a literatura de cordel, de Popó, certo? Beleza, hein? Vai lá, Herbert. Ok, mestre. Agora, deixa eu ver aqui, deixa eu botar. A contramestra Bia, ela está perguntando sobre isso. O senhor sabe falar um pouco mais sobre a questão do caboclo maracaiá? Não, como eu tinha dito, eu não me aprofundei nessa linguagem dos caboclos, da Umbanda, do Candomblé, não, porque eu estou sempre me reportando mais do que se retrata do maculelê. Então, existem inúmeros caboclos, se for denominar nomes. Nós temos o caboclo, né, Pedra Preta, cada entidade tem o seu nome. Quem está lá dentro da matriz sabe que é assim, traz um nome diferente. Não, esse caboclo... Deixa eu só terminar aqui a dela, porque eu acho que é porque realmente, aí agora eu lendo aqui, que dentro do maculelê, pelo menos aqui, né, que a gente escuta, a gente tem músicas que falam muito sobre o caboclo maracaiá, tá entendendo? E a gente não, tipo assim, a ideia é saber por que a ligação dele com o maculelê, com a música, enfim, mais ou menos isso. Pronto, então vamos lá, porque assim, eu vou só fechar o que eu estava tentando explicar, certo? O caboclo Pedra Preta, o caboclo maracaiá, entendeu? O caboclo da Jurema. Então, tem vários tipos de caboclo, a própria Jurema. Então, assim, que é uma cabocla. E a comparação é que é essa, ó. Os toques do maculelê é do maculelê, da religião do candomblé de caboclo, que é um candomblé da Umbanda. Então, por que é que eles falam muito do nome caboclo? Entendeu? Porque esses toques vêm do candomblé da Umbanda e eles associam uma coisa a outra dentro do aspecto de expressar. E isso é bom, que caracteriza esses princípios, esse fundamento. Então, a maior parte das músicas que se canta, que é de lá da religião, a gente traz para cá, nesse momento que a gente está cantando essa música da religião aqui, ninguém vai se manifestar. Acredito eu, que até agora, na minha experiência, não vi. Porque a gente está se reportando à manifestação. Então, a ligação que tem é essa, companheira, que é o maculelê, que os toques deste maculelê vêm do candomblé de caboclo, que é a Umbanda. Eu acho que eu consegui responder se, na minha linha de raciocínio, eu entendi direito a pergunta. Vai lá, Heber. Ok, mestre, eu vou à próxima aqui. Deixa eu ver. Claudinha já foi, Joel já foi. Mestre Juruna. Mestre Juruna é lá de Marseille, da França. Ele está querendo saber um pouco mais da relação do maculelê e a África, né? Que ele viu um vídeo, de um maculelê, de uma tribo lá aqui ele escreveu Tanzânia, né? Lá na Tanzânia, o que sabe sobre isso? Se o senhor sabe algo relacionado a isso? Por aí afora, não só na África, tem uma série de lutas de bastões. Vocês sabem, algumas caracteriza e outras não. A maior parte não caracteriza, porque são bastão que é utilizado do tamanho de um cabo de vassoura. E já o nosso é uma maculelê com as grimas, né, que é no máximo 50 centímetros. Olha ela aqui, as grimas. Bom, não resta dúvida que foi o africano que desenvolveu isso aqui, ou lá. Mas esse maculelê que eu me reporto, tradicional de Santo Amaro, foi desenvolvido aqui, pelos negros, né, da costa da África, lógico, mas aqui em Santo Amaro. Então, eu não teria, assim, apropriação para falar
desse maculelê lá da Tanzânia, porque eu não tenho profundo conhecimento. Mas até onde eu consegui compreender é que em outras localidades existe luta de bastão, não tocando o atabaque, não cantando músicas em inúmeras línguas, né? E a musicalidade, não fazendo ritual, não fazendo dramatização. E se tem, é totalmente diferente do lado de cá. Mas, Juruna, eu vou tentar buscar um pouco mais dentro desse aspecto aí, dentro da sua pergunta, para que eu também possa ampliar mais o meu conhecimento dentro do que você aí agora trouxe, né, como pergunta. Então, me coloco dentro desse bojo. Olha eu aprendendo com vocês, tá vendo? Como tudo é uma troca. Então, hoje aqui, lembra que eu falei lá no início, logo 18h10, 18h15, quando a gente começou, que é trazer a verdade daqui. Mas essa verdade daqui não é a única verdade. Então, Juruna, se procede a sua pergunta, sim. Mas eu não estou aprofundado nesse tema aí que você fez a pergunta. Mas existe, sim, luta de bastão em outras localidades. Não nesse mesmo formato do maculelê tradicional de Santo Amaro. Vai lá, Herbert. Ok, mestre. Boa. Eu trago aqui agora, eu queria que o senhor falasse do seu ponto de vista sobre esse maculelê estilizado, que é o que a maioria, pelo menos, dos praticantes, dos capoeiristas fazem e que chegou mais no mundo, né? Que espalhou, o capoeirista ajudou. Eu queria que o senhor falasse dessa relação entre a capoeira e o maculelê, o capoeirista e o maculelê, né? De uma maneira, do seu ponto de vista, e que a forma que a gente dança esse maculelê hoje, né? O que é que o senhor, como o senhor encara isso, como o senhor vê isso, e até conselhos do senhor mesmo em relação à busca por o conhecimento melhor do maculelê tradicional, pelo menos de Santo Amaro. Eu vou fazer umas comparações que vai ficar muito mais fácil das minhas colocações, certo? A gente forma uma roda de capoeira para fazer um show, uma apresentação em uma escola, em um recinto. Se você não está fazendo uma capoeira que seja Angola, você vai lá dar um pulo do gato, faz uma ponte, dá até um salto, pam. Mas a gente sabe que na hora de jogar capoeira, o que caracteriza é a rasteira e a cabeçada, certo? Pam. E outros movimentos. É a mesma coisa. Esse maculelê estilizado, eu bato palma, porque a cultura ela é mutante, ela sofre transformações. Esse maculelê estilizado foi o maculelê que levaram para o mundo. E hoje, nesse momento como esse aqui, está tendo uma busca para mais uma vírgula, ou seja, se eu sei um pouquinho e vou buscar um pouquinho mais, significa que o meu conhecimento vai ampliar. Então, o maculelê estilizado, se você desliga a luz e coloca para todo mundo dançar de facão, sai fogo, é ação. Você bota um filme de ação e um filme que é um meio apagado, a pessoa cochila, vai dar sono, perde interesse. Tem público que não consegue ficar na frente de uma tela para não assistir algo que não seja de ação. Então, é uma maculelê de ação, na minha concepção e ponto de vista. É um maculelê bonito, é um maculelê coreografado, é um trabalho que você traz para dentro dos grupos de adversidade para somar nos batizados, nas apresentações, nos eventos, nas oficinas do evento. Isso agrega, isso agrega. Então, show. Agora, o que é que eu deixo como conselho e ponto de vista? Bom, tenho aí uma série de caminhos para poder seguir. E se eu não buscar dentro desses caminhos a parte do fundamento, a parte da raiz, a parte como tudo começou, para poder eu entender, aí agora fala a sua linguagem, eu estou cantando o quê? Eu preciso me aprofundar para eu saber o que é que eu estou cantando, entendeu? Como é que isso surge? Eu toco o quê? Será que o maculelê fica só em 1, 2 toques? Não é monótono. A cultura ela não é monótona. Então, é necessário que a gente busque. O que é o que eu trago como ponto de vista? Aprender e continuar desenvolvendo o estilizado e ir beber água na fonte, seja em que lugar for, com quem for, para se aprofundar. Imagine, se você chegar agora na sua apresentação, ou nas apresentações nossas, como queira descrever, e armar coreografia para 6 ritmos diferentes, não vai enriquecer? Vai. Esse é meu ponto de vista. Mas eu não desmereço
nem vou falar nada negativo do maculelê estilizado. Agora, cada um vai buscar de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus anseios, de acordo com os seus objetivos. E é legal você também entender que esse é show, como estou batendo palma estilizado. E a raiz fica como? Então, finalizando, nenhuma planta fica sustentada pelo caule. Quem sustenta a planta é a raiz. E no passado jogaram só estilizado porque não tiveram interesse de levar esse maculelê tradicional para um palco que tinha ali milhares de pessoas assistindo, tinha que vender o bilhete. Os grupos folclóricos precisavam sobreviver como precisam até hoje. Então eles armaram um show, entendeu? Então, eu vejo com bons olhos. Agora, vamos para os capoeiristas, vamos para os portadores de cultura, não importa o segmento dele. Ah, eu quero esse maculelê, então pronto. Vou aprender a tocar ijexá, eu vou aprender a tocar o solo, vou aprender a tocar o congo, vou aprender a tocar o angola, o nagô, eu vou aprender a tocar os outros toques que possam existir, eu vou aprender nesse maculelê tradicional que o contemporâneo não oferece, como tocar o agogô em 6 ritmos diferentes ou mais. Porra, se eu estou aprendendo, eu estou progredindo, eu estou aprofundando. E ganha no mundo quem tem conhecimento. E lembrando a frase que eu citei há pouco, vamos fortalecer essa raiz. Mas não vamos desmerecer o que foi feito até agora. O capoeirista é o principal responsável. Ó, bumba meu boi, vou dizer assim, samba de roda, o próprio maculelê, puxada de rede, samba de crioula, todas essas coisas que tem em diversas regiões. Quem começa a levar para dentro dos grupos para ter oficina? O capoeirista. Quando tinha um show folclórico, como até hoje tem o show, a coisa lá que tem essa adversidade. Então, os grupos de capoeira, juntamente com seus capoeiristas, que às vezes tem capoeirista que quando fala assim, vai ter uma apresentação cultural, aí ele não quer, vai parar a roda para ter essas coisas, aí tem gente que ainda pensa assim, com a cabeça muito fechada, mas a gente também respeita, né, o posicionamento de cada um, a visão de cada um. Então é o seguinte, foram os grupos de capoeira, e tem sido os grupos de capoeira que têm revitalizado todas essas manifestações. Olha o samba de roda como está em alta, nenhum samba tinha sido gravado, quem grava é Caiçara, quem grava é Camafeu de Oxóssi, quem grava é Eu Bahia, e tantos outros discos bolachão que foram gravados no passado. É só uma comparação. Então, a mesma coisa que agora o maculelê. Nós gravamos, nós estamos aí colocando em evidência. Então, o capoeirista, meu irmão, finalizando com a tua pergunta aí, é o principal percursor dessa divulgação, dessa evidência e de, principalmente, revitalizar essa manifestação. Trazer para o momento, colocar em um momento aí que continue se perpetuando. E a nossa maior responsabilidade é passar isso para os jovens, para as crianças, para as próximas gerações que vai chegando. Muitas das vezes tem um mercado que não dá dinheiro, e você sabe que as pessoas têm sido educadas para isso, deu dinheiro, deu botão, vá atrás. Então, e nós temos outras interferências, que é de religiões, né, as coisas de filosofia de vida, que às vezes até tira o foco do jovem de aprender a sua própria cultura. E nós não podemos ter vergonha da nossa própria cultura. É por ser culto, mesmo com as nossas limitações, que nós estamos aqui hoje dialogando. Vai, Herbert. Perfeito, mestre. Perfeito mesmo. Análise assim, excelente e visão educadora, né? Visão educadora sempre. Perfeito, mestre. Pessoal, apareceu só mais uma pergunta e que tem muito a ver com isso que o senhor falou agora, então a gente vai finalizar as perguntas aqui. Vou passar essa última para o mestre, eu creio que ele até já de alguma forma respondeu, mas tem alguma coisa mais detalhada. E aí eu volto para dar as palavras finais e para a gente terminar. Então, a última pergunta vem da Claudinha também. Ela fala, né, que o maculelê de apresentações foram fora do âmbito de Mestre Popó e Vavá. Quem deu início a esse processo, né, de botar esse maculelê diferente nas apresentações? Bom, quem fez essa difusão dessas apresentações, de estilizar, de fazer um maculelê contemporâneo,
foi os grupos folclóricos. A nossa cultura começava a viajar muito para fora do país, independente qual fosse o país. E esses grupos aqui pegavam sambadores, sambadeira, capoeirista, dançarino, e montavam um grupo folclórico, como tem hoje aí o Balé Folclórico da Bahia, o grupo tal, como tinha o grupo do Mestre Camisa Roxa, tantas outras companhias de dança. É eles que pegam e começam a colocar isso estilizado, com coreografia, com facão e etc. E uma das pessoas que mais fez isso, não só Camisa Roxa, como Emília Biancardi, é uma das primeiras percussoras disso aqui na Bahia, inclusive a professora Emília Biancardi. A segunda interferência veio de um filho do próprio Popó, chamado Zezinho. Zezinho foi o cara que introduziu o facão no maculelê, entendeu? Então, Popó segura a revitalização, traz para a evidência, quando chega lá na frente, ele não fez isso por maldade, ele fez por desconhecer, por não ter noção, né, assim, de que a linha da família é uma linha preservadora. Então, mas quem traz o facão para dentro do maculelê foi um dos filhos de Popó, é Zezinho. E junto com ele, todas essas pessoas de companhia de dança. Eu não vou citar nomes, entendeu? Foram vários e eu não conheci todos. Dos que eu conheci, que está vivo ainda aí, é a professora Emília Biancardi. Ótimo, mestre. Muito bom. Encerramos as perguntas aqui já. O Joel deu até a contribuição do Grupo Viva Bahia, que ele falando, né? O próprio mestre Camisa Roxa e a professora Emília Biancardi, que fizeram essa questão de levar para o folclore em várias manifestações e estilizar para vender isso também muito bem. Pessoal, antes de terminar o debate, mestre, para terminar o debate de hoje, eu vou pedir até para terminar de uma forma diferente, eu vou solicitar, daqui a uns 2 minutinhos, se for possível, o senhor faça suas palavras finais e quero que o senhor pegue aí o tambor de novo e termine o debate de hoje com a cantiga, com um toque, ou uma sequência de toque, ou uma sequência de cantiga que o senhor achar melhor, tá bom? Mas antes que o mestre fazer isso, pessoal, das palavras finais, eu já me despeço aqui, já me despeço agradecendo primeiramente mais uma vez ao mestre Macaco, que mostrou aqui estar bem aberto. Isso é muito relevante no sentido de você contribuir para o crescimento, né, dessa cultura afro-brasileira que precisa para a manutenção. Hoje a gente está, graças a Deus, com essa presença, a visão dos mestres em espalhar, em difundir cada vez mais a nossa cultura. Isso, agradeço de coração, mestre, pela sua disponibilidade de estar participando e nos presenteando com essa excelente aula. Só fez instigar mais a busca pelo conhecimento. Né? Eu vi ali que a contramestre Bia botou, mestre, vamos fazer isso, vamos atrás de Santo Amaro. Bia, tá tudo nos planos. A ideia é a gente juntar uma caravana, tipo, quando puder, e bater em Santo Amaro, mantendo contato com o mestre, se não for num evento específico dele, num evento lá, mas passando pelo mestre lá também. Então, isso está sendo planejado, e quando tiver podendo fazer isso, se preocupe não que isso vai ser divulgado, não é coisa de grupo aqui. Como aqui o Debate com Ginga não é um grupo de capoeira que organiza, nem meu grupo de capoeira aparece aqui no Debate com Ginga, então é algo pela capoeira, para a capoeira, né? E essas multifaces que ela tem também. Então, muito obrigado a todas e a todos que estiveram presentes aqui, mais uma vez, no Debate com Ginga. Lembrando que essa edição é a edição de julho, a edição de agosto ainda vamos fazer acontecer até o final do mês. E certificação para receber a certificado do Debate com Ginga do projeto de extensão. Após o debate, nos dias seguintes, enviar e-mail para o debatecomginga@gmail.com solicitando certificado. Vocês vão receber um e-mail com um pequeno questionário
para a gente estar contribuindo também com a questão do nosso conhecimento. Então, fica aí tudo para vocês. Entrem em contato conosco. Muito obrigado. Boa noite. Um bom mês de agosto que iniciamos agora. Um bom final de semana. Que a gente, aos poucos, possa retomar nossas atividades, que vai ser um normal diferente agora. Aqui em Fortaleza, retomamos nossas aulas de capoeira agora, mas de uma maneira ainda bem diferente. O normal não vai ser o normal de antes, né? A partir de agora vai ser o normal diferente. Estamos nos adaptando a esse modelo tecnológico também, e é algo que já está presente. Então, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, mestre. Gratidão. Faça suas palavras finais. O encerramento é todo seu. Salve. Muito obrigado, Herbert. Todos do Debate com Ginga. Muito bom trabalho. Que o poderoso Deus, né, continue aí nos mantendo, nos aparando. Que esse trabalho que você já desenvolve aí possa cada vez mais se prosperar. Um momento como hoje aqui fortalece essa troca de conhecimento, essa troca de saberes e, principalmente, essa nossa ancestralidade que deu a própria vida para que essa cultura chegasse até nós. Esse legado a gente tem que segurar com as duas mãos, levar com seriedade, com bastante humildade, principalmente, com muito compromisso, de preservar essa cultura, reescrever a nossa própria história, que nesse momento aqui nós estamos reescrevendo, para que as próximas gerações que possam vir, essa cultura chegue com o total êxito. Tempo pior já passou. Foi para aqueles que deram a própria vida para que a cultura chegasse até aqui nós, certo? Queria fazer estou muito satisfeito, espero que todo o trabalho que foi desenvolvido aí, nesse momento aqui de fala e de toque, de canto, de interagimento, tenha sido de valor, né, ímpar para todos nós. Queria fazer aqui um convite. Quem quiser já dançar o maculelê e fazer tudo isso na prática, vai ter uma aula chamada, um evento Vem Mano Meu, de 13 a 15 de agosto, que é na semana que vem. 13, quinta, 14, sexta, 15, sábado. Teremos aula de maculelê. Pessoal, acho que o mestre caiu aí de alguma forma, ou descarregou o celular, ou não sei. Opa, voltou. Mestre, voltou. Microfone, ligar de novo o microfone, está desligado, mestre. Para a gente começar foi um axé, para terminar vai ser também. Mestre, ainda está desligado, quer dizer, mesma coisa. Sem áudio ainda, mestre. Calma. Oi. Pronto. Pronto. Então, ó, vem um evento aí, gente, intitulado Vem Mano Meu, 13 a 15 de agosto. Quinta, sexta e sábado. Aula do mestre Cláudio Angoleiro, aula de percussão de atabaque para o maculelê e outras vertentes, aula de maculelê, aula de samba, aula de dança e aula de capoeira. O valor total para as 9 aulas é R$50. Vocês encontram o endereço no Instagram Homem da Cultura, ou se não, Berimbau Tocou 20. Berimbau Tocou 20 é o Instagram da Escola Carbo, Berimbau Tocou 20. O meu Instagram privado é Homem da Cultura. Homem da Cultura. Ou o meu celular, 75-8174-9407. Maiores informações vocês podem pegar com o Herbert. Então, estou convidando todos vocês, se já querem começar a vestir essa roupagem, para poder agregar mais conhecimento em toda a diversidade. Não só o maculelê, como todas essas manifestações que eu citei. Aí eu vou fechar cantando com música que vocês não cantam, ou conheçam ou não conheçam. Eu me dá licença eu passar por aqui. Eu maculelê é o rei do Brasil. Me dá licença eu passar por aqui. Maculelê é o rei do Brasil. Esse canto
É um canto que todo mundo já entra ó, dançando, e aí você já joga outra música. Um bom dia, boa noite, meus senhores. Me dá licença, esses cavaleiros. Eu venho de longe, eu venho. Maculelê, eu sou brasileiro. Um bom dia, boa noite, meu senhor. Me dá licença, esses cavaleiros. Eu venho de longe, eu venho. Maculelê, eu sou brasileiro. Axé para todos e até a próxima. Fui. Axé, mestre. Foi.